Salve, salve pessoal que está estudando para concurso público. Quer aprender língua portuguesa para concurso e Enem, porém tem muita dificuldade nas matérias? Então esse é o canal certo para você. Bom, no vídeo de hoje a aula, pessoal, vai ser sobre um assunto que pega muita gente na hora de prova, que é vírgula. Então a vírgula, vocês vão ver o quanto que ela é simples de se usar com macete que eu vou ensinar para vocês nessa aula. A vírgula, pessoal, ela é obrigatória em 9 situações que a regra exige. Iremos usar o macete para não memorizar todas essas regras, tá ok? Vamos começar pelas mais comuns, que no caso são as regras que todo mundo sabe quando eu uso vírgula, certo? E a primeira delas é aquela regra famosa que é enumerar itens, sequências. E também temos a regra do aposto e vocativo, certo? Então temos aqui o primeiro exemplo. Comprei arroz, feijão e carne. Então eu separo vírgula. Arroz, feijão e carne. Segundo exemplo, de manhã fui à academia, à tarde tirei um cochilo e à noite assisti série. Então percebe que nesse exemplo, dentro de uma mesma oração, eu tenho uma sequência, assim como nesse exemplo, a vírgula é usada pelo mesmo motivo, tá certo? Temos aqui agora o exemplo do aposto e vocativo. Então temos esse primeiro exemplo. Mãe, abra o portão. Então, preciso usar vírgula para separar mãe e abra. Veja, mãe, chegou a encomenda. Percebe que nesse segundo exemplo, eu tenho que separar sempre por duas vírgulas, tá? Aqui nesse caso, veja, mãe, chegou a encomenda. Alguns casos a gente vai precisar usar duas vírgulas, tá? Quando tem uma explicação, eu começo e fecho por duas vírgulas. Eu vou mostrar no próximo exemplo, tá bom? Então, esses exemplos que eu acabei de mostrar são as três regras mais comuns que o pessoal sabe quando se usa vírgula. As outras você não vai precisar decorar porque a gente tem um famoso macete que é o seguinte: muita gente fala quando não separa vírgula. Lembra da aula de concordância verbal? Tem aqui no canal, se vocês puderem assistir, vale muito a pena. Que é quando eu explico sobre a estrutura SVC, sujeito, verbo e complemento verbal. Então, quando eu tenho essa estrutura, eu não separo o sujeito do verbo nem do complemento, tá certo? Mas aí o método é, quando eu tiver um intruso dentro dessa estrutura, aí eu posso usar vírgula. Então, eu tenho aqui o primeiro exemplo. Joana falou com o diretor do colégio. Percebe que aqui, pessoal, eu tenho a famosa estrutura S, V, C. Joana é o meu sujeito, aqui é o verbo e tudo isso aqui é o meu complemento, tá certo? Mas eu poderia escrever essa frase de outra forma, e aqui que entra a vírgula, eu poderia aqui colocar Joana, mãe de Pedro, falou com o diretor do colégio, tá certo? Vou deixar aqui embaixo, só para vocês entenderem aqui. Ótimo. Deixar aqui embaixo para vocês verem. Tá vendo, pessoal, que nesse segundo exemplo eu tenho uma expressão que eu estou explicando quem é Joana. Essa parte, mãe de Pedro, não é obrigatória. Porém, como ela existe, ela aqui, ela é o que? Um intruso da estrutura SVC. Então, quando eu tiver um intruso, eu uso vírgula sempre, uma vírgula para abrir e uma para fechar a explicação, tá certo? Então, isso aqui eu vou chamar de intruso, tá ok? Um outro exemplo para a gente poder usar vírgula é esse aqui de baixo.
Mesmo que o tempo tenha ficado ruim, foram à praia. Aqui a gente tem um exemplo de intruso, pessoal, porque a oração principal seria o mesmo que dizer assim: eles foram à praia. Mesmo que o tempo tenha ficado ruim. Então aqui, pessoal, percebe que eu tenho um exemplo. Tudo isso aqui se chama locução adverbial, tá certo? E aí quando eu tenho essa estrutura antes da oração principal, obrigatório o uso de vírgula. Aqui, nesse exemplo, quando ela vem depois, ela se torna vírgula opcional, tá ok? Quando começar a oração, por exemplo, sim, não, eu também uso a, a vírgula, tá? No caso do advérbio aqui desse exemplo. Você percebe, pessoal, o quanto que vírgula não é difícil? Vocês só precisam aprender esse macete para mandar bem na prova, ganharem isso 5, 10 mil de salário, chamar o professor para o churrasco. Bem tranquilo aqui, né? Então, aqui temos um outro exemplo de vírgula. E aí vamos para os últimos exemplos, que é quando eu tenho palavras adversativas como mas, porém e o entretanto. Também uso para separar local de data, exemplo, São Paulo, 19 de outubro. Palavra que, quando for explicar algo. Lembra do exemplo da Joana que eu passei agora? João, que era funcionário do colégio. Uso duas vírgulas, faleceu aos 87 anos. Tá ok? Porém, se o que for explicar algo importante, não se usa vírgula. Esse foi o relatório que entreguei ao chefe. Então, aqui, nesse exemplo, não se usa vírgula. Tá ok? Tranquilo? Show de bola, pessoal? Podemos fazer as questões. Está bem tranquilo as questões também. Ó. Tudo que eu expliquei, a gente mata as questões. Indique a alternativa em que a vírgula foi usada corretamente. Primeira frase. Olha, mãe, há uma pessoa no portão. Está correto o uso da vírgula? Está, né, pessoal? Lembra que eu falei do vocativo? Quando tem um vocativo, eu uso duas vírgulas. Então aqui está correta. Já podemos marcar alternativa A de aprovado. Mas vamos analisar as outras. As cortinas abriram a música e tocou e começou o espetáculo. Tá vendo, pessoal, que aqui eu deveria usar uma vírgula, né? Porque ele está apresentando uma sequência. As cortinas abriram a música, tocou e começou o espetáculo. Então aqui está o meu erro. A C. Maria, funcionária da loja, chegou. Maria chegou. Porém, como eu tenho funcionária da loja, eu deveria usar outra vírgula aqui. Então aqui também está errado. O professor pediu que chegassem mais cedo. Lembra do exemplo anterior, pessoal? Que quando está explicando algo importante, eu não uso vírgula. Então essa alternativa também está errada. Tá certo? Segunda questão: qual das seguintes sequências indicam as frases em que as vírgulas foram usadas corretamente? Na primeira, temos: os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Aqui, pessoal, eu vou. Essa frase aqui seria o mesmo que eu disser o seguinte: os poemas serão recitados esta noite. Tá ok? Esta noite, como eu estou aqui indicando a questão que temos um advérbio, aqui poderia até ser usado a vírgula, tá? Mas os poemas serão recitados, eu tenho
sujeito, verbo e complemento serão recitados. Então aqui eu não posso separar de jeito nenhum, tá? Então por isso, vamos voltar aqui, aqui está errado, tá? Porque aqui ele separou recitados esta noite, né? Então é aqui os poemas que ele escreveu serão, opa, recitados. Então eu não poderia usar duas vírgulas, tá? Segundo, os poemas que ele escreveu serão recitados esta noite. Percebe que aqui eu tenho um intruso para essa oração? Os poemas serão recitados esta noite. Então aqui o que ele escreveu, aqui é um intruso. Então aqui está correta. A 2 está certa, né? A primeira aqui tem um erro, aqui está certa. Esta noite, os poemas que ele escreveu serão recitados. Lembra? Noite, quando eu tenho uma oração adverbial, obrigatório o uso de vírgula. Então aqui está correto também. Então, portanto, a partir dessas informações, quais que estão corretas? A 2 e a 3. Só me resta a alternativa A de Aladim. Tá certo, pessoal? Muito bom, né? E aí vamos para a última questão. Indica a alternativa em que a vírgula não foi usada corretamente. Então vamos ver. Meu irmão, que é atleta, já viajou para a Itália, França e Espanha. Então aqui a vírgula está correta. Estou separando itens, né? Então, conforme a explicação. Então aqui está correto. Maria, que é minha vizinha do lado, é muito responsável. Opa, se eu tenho uma explicação, aqui deveria usar vírgula. Então aqui que está o erro. Marca a alternativa B de bola. Vamos para as outras. O cachorro de Ana, que estava perdido, foi encontrado ontem. O cachorro de Ana foi encontrado ontem. Aqui eu tenho um intruso. Então, vírgula correta. O senhor, muito atencioso, ensinou o caminho aos turistas. Está correto. Percebe que nessas aqui eu tenho um intruso da estrutura SVC. Então a aula foi essa, pessoal. Viu como o vírgula é simples? O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. E se você quer acelerar seu aprendizado com língua portuguesa, vou deixar no comentário um formulário para você preencher, se você quiser continuar aprendendo, acelerando seus estudos para a prova de língua portuguesa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.